solidão não é estar só, é estar cercado por pessoas que não te compreendem. Quantas vezes você já se viu em uma sala cheia, mas se sentindo completamente vazio? Olhou ao redor e percebeu que ninguém ali realmente te enxerga por quem você é? Há algo profundamente inquietante acontecendo em nossa sociedade moderna. Um fenômeno que poucos ousam questionar. Estamos mais conectados e, paradoxalmente, mais solitários do que nunca. Este não é um vídeo para quem busca conforto em ilusões. Se você preferir continuar acreditando que suas centenas de conexões sociais representam algo genuíno, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se você já sentiu aquela incômoda sensação de desencaixe, como se estivesse assistindo a um teatro onde todos, exceto você, receberam o roteiro "Fique comigo". O que vamos explorar pode mudar permanentemente sua perspectiva sobre conexões humanas. Vivemos em uma cultura que valoriza a quantidade em detrimento da qualidade. Conversas vazias preenchem espaços onde poderia haver significado. Risadas forçadas substituem a autenticidade. Acenos de cabeça sem reflexão eliminam o desconforto do questionamento. É como se existisse um script invisível que todos seguem meticulosamente. Sorria aqui. Concorde ali. Não questione muito. Não pense demais. Acima de tudo, não seja diferente. E assim, gradualmente, sem perceber, sacrificamos partes de nós mesmos no altar da aceitação social. Tornamo-nos atores em uma peça interminável, onde o aplauso dos outros determina nosso valor. Mas o que acontece quando você começa a enxergar além dessa fachada? O que ocorre quando você percebe que muitas dessas interações são apenas rituais vazios, desprovidos de qualquer substância real? Essa é a primeira ferida que a consciência expansiva provoca. A dolorosa compreensão de que estar cercado nem sempre significa estar conectado. Que pertencer, muitas vezes, exige que você se torne irreconhecível para si mesmo. E talvez o mais perturbador: a maioria das pessoas prefere não ver essa realidade. Preferem a ilusão confortável de pertencimento à verdade desconcertante da superficialidade. Como disse Schopenhauer há séculos, há um preço a pagar pela clareza de visão. Um preço que poucos estão dispostos a considerar. Schopenhauer compreendia algo que nossa sociedade moderna se esforça para esconder. Inteligência e integração social frequentemente existem em conflito direto. Não se trata de superioridade ou arrogância intelectual. É uma questão de percepção. Quando você desenvolve a capacidade de enxergar os padrões subjacentes às interações sociais, algo fundamental muda em sua experiência de mundo. Você começa a notar como muitas conversas seguem roteiros previsíveis. Como opiniões são frequentemente emprestadas, não formadas. Como pessoas inteligentes se diminuem para não incomodar. Como a originalidade é celebrada em teoria, mas punida na prática. É como assistir a um filme pela segunda vez. Os truques e reviravoltas perdem seu impacto quando você conhece os mecanismos por trás deles. Mas desta vez, o filme é a própria vida social. Esta visão ampliada traz consigo uma carga pesada. Quanto mais você percebe, menos consegue ignorar. E menos consegue participar sem sentir desconforto. Há uma razão para isso. A sociedade não é construída para acomodar mentes que questionam constantemente. É projetada para funcionar através de consensos, não de investigações. Através de aceitação, não de análise crítica. Quando você começa a ver além das camadas superficiais, torna-se involuntariamente subversivo. Sua mera existência, sua recusa em participar totalmente da ilusão coletiva, torna-se uma ameaça. Não porque você seja combativo ou hostil, mas porque sua presença lembra os outros de uma verdade que preferem ignorar, que há escolha onde fingem haver necessidade. É como se você estivesse em uma peça de teatro onde todos levam seus papéis extremamente a sério, e de repente você quebrasse o quarto muro. Não por malícia, mas porque não consegue mais fingir que o cenário é real. Esta é a contradição dolorosa que Schopenhauer identificou.
Quanto mais claramente você enxerga, mais isolado pode se sentir. Não por falta de pessoas ao seu redor, mas pela crescente dificuldade em encontrar aqueles que compartilham sua visão ampliada. E assim, muitos optam pelo caminho mais fácil: reduzir sua percepção para aumentar seu pertencimento, fingir que não veem o que veem, suprimir perguntas incômodas, adotar a miopia coletiva em troca de aceitação. Mas há outra opção, um caminho menos trilhado, um caminho que exige coragem, mas oferece algo muito mais valioso que a aprovação superficial dos outros. Existe uma diferença crucial entre estar sozinho e sentir-se solitário, uma distinção que nossa cultura obcecada por conexões superficiais deliberadamente obscurece. A solidão, quando imposta, é de fato uma experiência dolorosa. Mas a solitude escolhida, essa é uma fonte de poder inexplorada. Quando você deixa de ver a ausência de constante interação social como uma falha e começa a reconhecê-la como uma oportunidade, algo transformador acontece. O silêncio deixa de ser um vazio a ser preenchido e torna-se um espaço para crescimento. Schopenhauer não fugiu da sociedade por misantropia ou deficiência social. Ele se afastou estrategicamente porque reconheceu que certas formas de clareza só podem ser alcançadas na ausência do ruído constante das expectativas alheias. É no silêncio que nossa voz interior finalmente consegue se fazer ouvir. É na solitude que nossas ideias mais autênticas encontram espaço para respirar, livres da pressão para se conformarem. Paradoxalmente, é apenas quando aprendemos a estar verdadeiramente sozinhos que nos tornamos capazes de conexões genuínas. Porque só quando não dependemos desesperadamente da validação externa, podemos nos apresentar ao mundo sem máscaras. Há uma sabedoria antiga nesta compreensão. Quem teme a própria companhia jamais conhecerá a si mesmo. E quem não se conhece está condenado a buscar nos outros uma orientação que só pode vir de dentro. A verdadeira escolha não está entre socialização e isolamento. Está entre interações superficiais motivadas pelo medo da solidão e conexões significativas nascidas da autossuficiência. Isso não significa rejeitar toda forma de convívio. Significa recusar-se a participar de trocas que exigem sua autenticidade como moeda de pagamento. Esta distinção é importante. O isolamento é uma prisão construída pelo medo e pela rejeição. A solitude é um jardim cultivado pela escolha e pela autoconfiança. Um é definido pela ausência dolorosa dos outros. O outro é caracterizado pela presença nutritiva de si mesmo. É um caminho difícil, sem dúvida. Nossa cultura bombardeia constantemente com a mensagem de que estar só é equivalente a ser insuficiente, de que o valor de uma vida é medido pela densidade de sua agenda social. Mas e se o oposto for verdadeiro? E se a capacidade de encontrar paz na própria companhia for, na verdade, um indicador de maturidade emocional e intelectual? Se a verdadeira conexão começar não com a busca desesperada pelos outros, mas com um encontro corajoso consigo mesmo? O grande paradoxo da aceitação social é este: quanto mais desesperadamente você a busca, menos provável é que a encontre. E quanto menos você depende dela, mais naturalmente ela flui em sua direção. Observe aqueles que modificam constantemente suas opiniões, aparência e comportamento na esperança de serem aceitos. Há algo nessa busca ansiosa que repele justamente o que eles mais desejam. Talvez porque intuímos que quem precisa urgentemente de aprovação não confia em seu próprio valor. E se eles não confiam em si mesmos, por que deveríamos? Por outro lado, aqueles que agem a partir de uma bússola interna, que se movem pelo mundo com autenticidade, não por rebeldia, mas por convicção genuína, exercem uma atração magnética. Não porque sejam perfeitos ou superiores, mas porque possuem algo cada vez mais raro, uma presença não diluída pela necessidade de agradar. Nas redes sociais, vemos a manifestação extrema desta dinâmica. Milhões buscando validação,
através de métricas superficiais, curtidas, compartilhamentos, comentários, calculando cuidadosamente cada palavra, cada imagem, cada posicionamento para maximizar a aprovação. Mas a matemática da aprovação social contém uma armadilha cruel. Quando sua existência depende do julgamento dos outros, você nunca é verdadeiramente livre. A verdadeira liberdade não é fazer o que quer sem consequências, é não precisar de permissão externa para ser quem você é. É aqui que encontramos o ponto crucial que Schopenhauer identificou. Você pode ser aceito por muitos e ainda assim sentir-se profundamente sozinho, ou pode ser compreendido por poucos e sentir-se completamente em casa no mundo. Esta é a escolha real, que raramente nos é apresentada, entre a amplitude superficial e a profundidade significativa, entre ter um lugar em muitas mesas ou pertencer verdadeiramente onde realmente importa. A maioria escolhe a primeira opção por medo. Poucos têm a coragem de arriscar a segunda, mas há uma recompensa para essa coragem. Quando você deixa de considerar a aprovação dos outros como sua bússola primária, você se liberta para atrair pessoas que ressoam com sua frequência natural, não com sua performance calculada. É como se o universo operasse através de um princípio contra-intuitivo. Só quando você não precisa de validação externa é que encontra pessoas capazes de valorizar quem você realmente é. E essa é a libertação final. Perceber que a verdadeira conexão nunca dependeu de você se tornar aceitável para o maior número possível de pessoas, mas de ser autêntico o suficiente para ser reconhecido pelos poucos que importam. Há uma força peculiar que emana daqueles que encontraram paz em sua própria companhia. Uma presença que não busca dominar, mas que tampouco pode ser ignorada. Não é por acaso que as maiores transformações da história frequentemente nasceram de mentes que souberam se afastar do clamor das multidões. Einstein desenvolveu a teoria da relatividade enquanto trabalhava isoladamente. Nietzsche encontrou suas verdades mais profundas na solitude das montanhas suíças. Marie Curie fez descobertas revolucionárias em laboratórios onde poucos ousavam entrar. Não se trata de uma rejeição misantrópica da humanidade, mas de uma retirada estratégica, um recuo temporário para avançar com maior clareza. Este é o paradoxo que Schopenhauer compreendeu profundamente. Às vezes, é preciso se distanciar da corrente para realmente compreender para onde ela flui. É necessário sair da dança para perceber seus padrões. A verdadeira força não está em impor sua presença, mas em saber quando retirá-la. Não em falar mais alto, mas em cultivar o tipo de silêncio que eventualmente faz com que os outros queiram escutar. O mundo moderno confunde agitação com influência, visibilidade com impacto, volume com substância. Mas a história conta uma história diferente. Frequentemente são aqueles que operam nas sombras, construindo pacientemente enquanto outros se distraem com barulho e espetáculo, que deixam marcas mais duradouras. Pense nisto. Enquanto milhões competem pela atenção efêmera nas redes sociais, poucos desenvolvem o tipo de ideias que realmente transformam vidas. Enquanto a maioria busca validação imediata, alguns cultivam pensamentos que resistem ao teste do tempo. A conquista final não é a aclamação pública, mas a liberdade interior. Esse estado raro em que suas escolhas emanam de um núcleo de convicção autêntica, não de um cálculo de aprovação. É a liberdade de pensar sem as correntes do consenso, de criar sem o peso da expectativa, de existir sem a necessidade constante de justificação. Esta é a revelação final que conecta tudo o que exploramos. A solidão não é simplesmente algo a ser suportado ou superado. É o terreno fértil onde nossa individualidade genuína pode finalmente florescer. É o preço e a recompensa de uma mente que se recusa a terceirizar seu pensamento. Então, a pergunta que resta não é se você pode evitar a solidão, mas que tipo de solidão você escolherá cultivar. Aquela nascida da rejeição e do medo, ou aquela que surge da coragem de habitar plenamente sua própria consciência. Porque no final, não são as vozes mais altas que mudam o mundo,
mas aquelas que têm algo genuinamente novo a dizer. E esse tipo de voz só pode ser encontrada no silêncio que poucos têm a coragem de enfrentar. A verdadeira conexão, a influência duradoura, a existência significativa. Todas começam no momento em que você aceita que o caminho para uma vida autêntica raramente passa pela aprovação das multidões.